Tem um time bom aqui, gente. Pode? Bom dia. Bom dia, Joyce. É uma alegria estar aqui. Marilice, parabéns pela possibilidade de conectar tantas pessoas de diferentes lugares, de diferentes estados aqui representados, de diferentes perspectivas, de tanta diversidade, né? Eu acho que a gente, enquanto ser humano, a gente vai evoluindo no processo, né? E a diversidade, ela exige empatia, como já foi falado aqui mais cedo. E esse também é um exercício de aprendizado. E quando a gente fala de educação, a gente está falando da forma mais ampla, na minha visão, que não é só a educação escolar. Porque tem uma educação que ela é uma educação baseada em valores que cada um tem dentro do contexto social que vive e com a sua família. Quando vai para a escola, a gente está falando de uma educação formal. Então, eu estou falando destes lugares, tá bom? Então, essa sou eu. O meu trabalho, ele é voltado desde sempre pela integração de tecnologia e educação. Eu faço isso há mais de 25 anos. E tenho uma alegria e um prazer e estou sempre aprendendo sobre isso. E a temática, então, é tecnologia aliada à inclusão. E aí, a minha pergunta é sempre, qual é o propósito? Qual é o propósito da tecnologia? A gente vive num mundo amplamente conectado, que desde o advento nos últimos 30 anos da internet possibilitou essas conexões. E enquanto ser humano em processo de evolução, tem coisas boas e coisas ruins. Tem coisas que a gente usa para o bem e tem coisas que nem sempre são para o bem. O próprio motivo do advento da internet, ele não foi para uma coisa boa. Ele foi para uma situação de guerra. Entretanto, o que vem depois são muitas coisas boas de compartilhamento, de conhecimento, de conexão de pessoas, que é inerente à evolução humana e o quanto a gente tem consciência sobre esse processo. Então, para mim, a tecnologia não é milagre, mas quando é pensada com intenção pedagógica, ela rompe barreiras, conecta pessoas e amplia o conhecimento. E eu acho que a gente não pode esquecer disso, porque há muita evolução nesse processo das tecnologias. E há muita coisa que a gente faz e que talvez alguém de vocês já usou, já teve acesso, especialmente na saúde, porque houve um desenvolvimento da ciência. E a ciência é o principal elo entre os desenvolvimentos de toda a inovação, especialmente a tecnológica, que é feita por seres humanos. Não é feita por máquinas. As máquinas nos ajudam, mas elas são desenvolvidas a partir do conhecimento humano. O colega falou disso aqui e eu trouxe também com relação ao número de matrículas aumentadas de 2013 para 2023. A gente tem que olhar para isso como um ganho importante. A Lei de Diretrizes e Bases, ela é de 1996. Naquele ano, ela incluiu um capítulo que falava sobre educação especial. Em 2018, saiu outra lei falando sobre a educação especial. 2008, eu falei, né? Depois, em 2015, vem a Lei Brasileira de Educação Especial e Inclusiva. Isso significa que são 10 anos. Então, hoje, quando a gente olha e discute, eu acho que é muito importante a gente considerar como cada momento um processo de desenvolvimento enquanto sociedade, enquanto pessoas, enquanto entendimento. E que há um tempo
que a gente não consegue competir com a tecnologia e o seu desenvolvimento, por exemplo, que é de entendimento, de reflexão e de aprendizado. Quantos profissionais foram se especializando, foram conhecendo e foram aprendendo? Essas crianças, será que elas não existiam antes? Ou esses adultos? Ou a gente aqui não reconhecia? Eu acho que isso é importante a gente trazer e refletir sobre. Hoje a gente sabe, estão aí, a diversidade está sendo considerada, há leis e há pessoas interessadas em aprender, em reconhecer, em saber como lidar. Tantas pessoas falaram ontem, estão falando hoje, sobre essa importância e os trabalhos incríveis que desenvolvem. E isso é muito bom. É perfeito? Claro que não. Tem muita coisa para fazer? Sim. E ainda bem que tem. E ainda bem que tem muita gente comprometida. Falta conhecimento? Falta. Falta formação de professores? Muito. E não é só para a inclusão, é para muitas coisas. E o mais importante de tudo isso é que o papel do professor, ele foi ampliado. Porque o papel dele deixou de ser apenas um especialista, seja na polivalência, seja especialistas de área, que eu chego lá e faço a transmissão do meu conhecimento. Ele tem que saber mais. Ele tem que estabelecer vínculo, ele tem que olhar para o aluno, ele tem que conhecer a família, ele tem que entender de tecnologia, ele tem que conhecer outros recursos, o papel do diretor, como a Valéria trouxe aqui, brilhantemente o papel que ela desenvolve. O papel dela, na escola dela, faz diferença. Mas será que todos os diretores são assim? Ou será que todos os professores estão disponíveis a aprender, como prega a Unesco e Delors? Então, qual é o lugar que a gente quer? Né? E aí, a gente tem uma categoria dentro das tecnologias que são as tecnologias assistivas. Antes de eu dizer que o quão isso é importante e quantas essa evolução tecnológica contribui para a inclusão de pessoas com diferentes, né, questões de desenvolvimento motor, ou social, ou cognitivo, ela tem um valor. Para longe de qualquer discussão sobre uso de celular, uso de tablet, uma questão de educação importante sobre o excesso do uso de celulares, isso não é uma questão da tecnologia. Essa é uma questão social, de como as pessoas se permitem serem manipuladas ou orientadas por tecnologias móveis. O conhecimento, gente, é a base de tudo, e a informação também. E tem muita informação fidedigna, real, importante com relação às tecnologias. Basta eu fazer a escolha do que eu quero saber, o que me interessa. Eu já sei que me faz mal, eu vou continuar usando, por quê? É uma questão de escolha. Se a família entrega, como a diretora falou no outro painel, o celular para a criança, o problema não está no celular, o problema está nas pessoas e na orientação que elas têm. Então, talvez a gente possa considerar que há outras perspectivas com relação às tecnologias. Então, dentro de tecnologias assistidas, tem tecnologia relacionada à comunicação alternativa e ampliada. Essa tecnologia ajuda as pessoas que têm dificuldade com fala para se comunicar, tá? E depois eu vou falar dos softwares. Mobilidade e acessibilidade física. Então, são tecnologias, por exemplo, aquelas cadeiras que têm tecnologias embarcadas, pessoas que têm dificuldades motoras importantes, pessoas que falam com os olhos através de uma tela aclopada. Quer dizer, é muito interessante quando essas pessoas fazem uso da tecnologia para se colocar no mundo. A gente está falando de diversidade. Adaptações curriculares e pedagógicas, que muitos estão falando aqui, mas que elas perpassam por livros, elas passam por fichas e elas também passam por plataformas, por dispositivos móveis, por computadores, recursos esses que precisam, sim, e que devem promover uma diversidade e uma inclusão das pessoas.
E o acesso aos computadores, como eu já mencionei aqui, com reconhecimento de voz, reconhecimento facial, reconhecimento da íris do olho. Tem uma série de tecnologias que contribuem nesse processo. Então, por que a tecnologia é aliada à educação inclusiva? Ela é aliada porque ela amplia o acesso ao currículo, leitores de tela, legendas, libras. Ela permite múltiplas formas de aprender e de responder, porque a gente só conhece uma, principalmente a fala e a escrita. O aumento da autonomia e o protagonismo dos estudantes. Ninguém quer ser dependente de ninguém. No final, a gente não quer. E por que é que a gente acha que pessoas que têm as questões de motoras, cognitivas ou neurais, elas precisam depender de alguém? Aproxima a escola, a família e os serviços de apoio, ajuda a personalizar sem segregar. Isso é extremamente importante. E mostra que a barreira está no ambiente e não na pessoa. Então, isso eu acho que é o mais importante, entende? Porque o ambiente ele precisa estar considerando todas as pessoas. Então, uma infraestrutura adequada ela é importante. Porque isso garante o acesso e a inclusão para todos. E para a pessoa com deficiência, por que é importante? Porque ela fomenta a independência, reduz a necessidade de assistência constante, então ela está sempre dependendo de alguém. Ela personaliza o aprendizado, permite que cada aluno aprenda no seu ritmo e no seu formato ideal. E isso, inclusive, é uma premissa para as crianças ditas como típicas. A gente fala muito sobre personalização do ensino e do aprendizado. Reduzem barreiras, tornam o ambiente escolar mais acessível e acolhedor e promove a inclusão social, que é a facilitação da interação entre colegas e professores. Então, a tecnologia é só inclusiva quando muda a vida de alguém. Não apenas quando entra no orçamento. Porque muitas vezes, como já foi dito aqui, está lá no orçamento. E para estar no orçamento tem que fazer um trabalho importante. Se não fizer, não entra no orçamento. E aí, a gente não pode dizer que não existe. Existe, mas depende de nós, das pessoas. Não depende da tecnologia. Somos nós que fazemos a diferença. E a gente precisa ter muito claro isso, de não terceirizar. Ou colocar a culpa na tecnologia como se ela fosse um milagre ou responsável por todas as inovações. Ou por todas as desgraças. Entende? Não é isso. Então, desafios. Tem desafio para implementar a tecnologia? Claro que tem. Né? E esses desafios, eles estão ligados a financiamento, porque nem sempre as tecnologias são baratas, são acessíveis. A falta ou a necessidade de formação das pessoas que vão atuar dentro da escola. A disponibilidade de recurso, sejam eles físicos ou de pessoas. E a própria questão da limitação de infraestrutura e energia. Esse item de infraestrutura, do ponto de vista da inclusão de tecnologia, ela é um problema crônico no Brasil, porque a gente não tem inclusão de tecnologia para todos. E aí, quando a gente fala de tecnologias assistivas, a gente está reduzindo ainda mais o acesso a esse tipo de recurso. Então, o foco em cumprir a legislação, não em transformar práticas. A legislação, a gente precisa ter um marco legal, como a Valéria falou, mas, na verdade, a nossa preocupação enquanto educadores, gestores, profissionais de saúde, é transformação. É nesse lugar que a gente está. E esse lugar é recente, ele só tem 10 anos. Então, a gente não pode dizer que, puxa, ainda é assim. Não. Precisa ser assim. Meu filho tem 19 anos, se chama Vitor, e ele está no primeiro ano da engenharia da computação. Ele não aprendeu a ler e escrever com 17, mas foi com 12 anos. Mesmo eu sendo psicopedagoga, antes de ter o Vitor, ele passou por um processo importante na escola, porque mesmo estando numa escola particular, privilegiado nesse sentido, demorou-se um tempão para entender qual era o diagnóstico do Vitor.
eu não critico, eu não acho um absurdo, porque eu sei que todo o processo de desenvolvimento desse conhecimento, ele é recente. E tudo bem. A gente faz o melhor com aquilo que a gente tem e com aquilo que a gente sabe. E está evoluindo, e evoluindo bem. E que bom. O que precisa é a gente continuar aprendendo a aprender. E o currículo, que é pouco flexível, o currículo escolar, nesse sentido, demanda de gestores que estão dentro da escola, garantir um currículo que seja, e a Odila vai falar de currículo, que seja mais flexível. Então, por onde começar? Comece pequeno, mas a gente precisa começar. Isso é importantíssimo. Transforme a tentativa em política. Aquilo que funcionar vira procedimento na escola. Não é boa vontade do professor. Isso é importante. Às vezes a gente entende como é uma boa vontade. Não, não é boa vontade. Faz parte do escopo de trabalho do educador hoje. É isso. Não tem opção. Planejar desde o início, né? Não só fazer adaptação depois, mas considerar no planejamento, ouvir os professores, o que eles têm, quais são os seus medos, os receios, o que eles sabem. Também papel do gestor, né? Ouvir quem mais entende do assunto. A gente não precisa só ir num curso ou ter que ser uma pessoa muito cara. Você tem acesso a isso na internet, se você souber fazer uma boa pesquisa de reconhecimento e investir na sua formação continuamente. Aqui tem alguns exemplos, aliás, tem vários que eu coloquei, mas essa apresentação vai ficar. Então, eu não vou me ater a isso porque meu tempo acabou. Mas tem muita coisa bacana e a Marilice pode, para quem não conhece, todos que eu coloquei aqui são gratuitos, tá bom? Eu não pus nenhuma referência de aplicativo, plataforma ou site que não seja gratuito. Então, é gratuito, é possível de instalar no notebook, no celular, no tablet, é multiplataforma, então isso também é muito bacana. Né, de surdez, tem muita coisa. Jogos e atividades para criança, tem muita coisa pronta para criança com dislexia. Aqui também onde encontrar mais recursos nacionais gratuitos. Você tem muito recurso fora, em inglês principalmente, tem muita coisa. Entretanto, a nossa realidade é que a gente não tem tanta facilidade em trabalhar com conteúdos em inglês, às vezes até de adaptar. Então, eu tomei o cuidado de trazer referências em português, porque eu acho que isso ajuda e facilita o processo para o professor, tá bom? Então, tem bastante coisa que pode parecer, é só isso. Não, não é só isso. Isso aqui são coisas que eu pesquisei, acessei e valido enquanto profissional, embora eu não seja uma especialista em educação especial, ok? Mas do ponto de vista da tecnologia, pensando em tecnologia e educação, sim, são bastante relevantes. Também os sites, de tudo que eu coloquei lá, das aplicações, dos softwares, eu também estou deixando os links. Então, para a pessoa não ficar procurando, tá bom? Tem bastante coisa bacana. As referências, então, eu estou baseada em pesquisa científica, eu acho que isso é importante, a gente frisar e dizer da onde não é da minha cabeça. Tem a minha experiência e tem também tudo que eu tenho estudado e acompanhado sobre educação e tecnologia. Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho do último congresso que você esteve, que você chegou recentemente, brevemente, mas pode. Tá. Eu estive, tem uma semana. Que você chegou? Tem uma semana. Vai fazer uma semana, na verdade, terça-feira. Eu estive no estado de Ohio, numa cidade chamada Columbus, que é a capital dos Estados Unidos, participando de um congresso que chama EdSpaces. O congresso EdSpace é um congresso voltado para educadores
para líderes educacionais, de instituições públicas e privadas, mas também para designers. Designers não de conteúdo, mas designers de espaços, de arquitetos e, obviamente, de edtechs que envolvem tudo isso. E o principal foco do encontro desse ano foi falar sobre espaços inclusivos. E foi incrível. Por que foi incrível? Primeiro, pelos profissionais que estavam lá. A gente teve o Brasil representado por uma escola pública de São José dos Campos, considerada uma das melhores do Brasil, do professor Tassiano, que é diretor dessa instituição, e aonde, junto com o pessoal da Unesp, ele lidera essa equipe de uma sala de neuroaprendizagem. Então, ele desenvolveu uma sala de neuroaprendizagem que pode servir de referência, e ainda bem que é uma referência brasileira. Ele foi muito aplaudido lá, porque mesmo que ele não tivesse todo o conhecimento dos arquitetos ou dos designers, muita coisa do que ele desenvolve na pesquisa e que ele aplica na escola, ele estava em consonância com o que o Congresso estava dizendo. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que a gente precisa valorizar, é o nosso conhecimento, os nossos profissionais, os nossos educadores, porque tem muita coisa boa acontecendo. E eles falam muito da adaptação dos espaços. Então, um exemplo, uma criança que tem TEA ou uma criança autista, teve um tempo, e ainda quanto mais cartaz tiver na sala, melhor. Então tem cartaz, exposição de trabalho, a mesa da professora é aquela loucura, tem de tudo, tem coisa no armário. E eles apresentaram estudos que isso não ajuda as crianças. Isso atrapalha, é estímulo excessivo. Alguém deu um exemplo aqui de uma atividade que a professora fez, a psicóloga, isso. E aquilo é muito. Imagina uma sala com muito. É a mesma coisa. Outra coisa que eles trouxeram importante, você ter representação de elementos da natureza dentro dos espaços escolares, dentro das salas de aula. Porque eu não tenho o conhecimento com profundidade, entretanto eles dizem o quanto isso acalma. Por que eles querem ir para fora? Por que eles não querem ficar dentro? Porque o espaço é hiperestimulado. A luz branca, gente, que a gente usa 100%, também não faz bem, assim como a luz azul. Isso para típicos e atípicos, tá? Não faz bem. As salas de aula, quando a gente chega na escola de manhã, tá aquele monte de luz branca. Aquilo lá é uma agressão para o nosso desenvolvimento e para o nosso estímulo. Saber disso, baseado em pesquisa, e visitar escolas que se adaptaram ou que estão se adaptando, porque foram escolas públicas, e não se enganem achando que lá as escolas públicas todas são maravilhosas. Não são. Isto não é uma verdade. Foi nessa cidade porque nesta cidade as gestões escolares são mais ativas em resolver as questões para inclusão, para a diversidade e abarcar isso por meio de políticas públicas internas que eles têm de cada estado, porque cada estado também define as suas próprias leis. Entende? Então aconteceu lá, porque lá há bons exemplos. Mas é um congresso que está aberto no YouTube, é possível ver todas as palestras que foram apresentadas e tem muita informação que às vezes a gente acha que não é importante, ou que, como uma luz branca ou excesso de informação nas paredes, o quanto isso pode, às vezes, minimizar o impacto para as crianças ou para os adolescentes. Eu acho que é isso. Obrigada.